Primeiramente, muito obrigada por fazer parte, por dar essa entrevista pra gente, ainda mais nessa correria que está sendo o evento. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho sobre quem você é, uma introdução rápida sobre com que o senhor trabalha, como que é. Eu sou o José Nelson Luchique. Eu, desde o começo da minha carreira, desde aluno de graduação, eu estive interessado em trabalhar em física biológica. Basicamente, como que você utiliza a física para entender problemas em biologia, mas também para usar a biologia para aprender física nova, praticamente física teórica, tá certo? Se você trabalha em áreas de física estatística, sistemas não lineares, você não tem física suficiente hoje em dia. Então, é uma interação interdisciplinar, mas em duas dimensões. A biofísica convencional era só usar a física para entender um problema em biologia. A gente está tentando entender nas duas direções. E nesse trabalho, a gente trabalha mais em aspectos teóricos e computacionais. E eu me formei em São Carlos, em Física e Engenharia, fiz mestrado em Física Aplicada, e fiz doutorado no Caltech. Voltei para São Carlos como professor por 2 anos e meio, daí eu mudei para San Diego. Fiquei na Universidade da Califórnia, em San Diego, por 22 anos, e agora estou na Rice University por 12 anos. Desde 2002, nós temos o que a gente chama o Center for Direct Biological Physics, Centro para Biologia, Física Biológica Teórica, e onde a gente trabalha em vários problemas dessa área, e a gente faz não só na área molecular, proteínas, DNA, como som, mas a gente trabalha em estrutura do núcleo, trabalha em problemas celulares, redes genéticas e atualmente em materiais ativos, tá certo? Como o senhor vê o desenvolvimento da física biológica no Brasil em relação ao restante do mundo? O Brasil ainda tem muito pouca gente fazendo física biológica. Tem mais gente fazendo o que a gente chama de física convencional, que é utilizar as técnicas de física para simulações, dinâmica molecular, algumas pessoas redes neurais, mas a física biológica está crescendo em alguns departamentos, tem algumas áreas que estão crescendo, tem alguns grupos que estão crescendo, com a ideia que não só de você fazer aplicações, mas da ideia de você ouvir uma física nova que possa ser aplicada pela biologia. Porque a biologia, se você pensar a respeito, ela cria um novo monte de sistemas onde você pode fazer física nova. São sistemas muito complexos, são sistemas que têm vários estados de matéria completamente diferentes, tá certo? É simplesmente o que a gente aprendia sempre, que era gás, líquido ou sólidos. Aqui você tem sistemas que são ordenados em 2 dimensões, desordenados em terceira dimensão, todas as coisas que surgem. Você tem materiais ativos, você tem sistemas que fazem decisões, tá certo? Quer dizer, a máquina biológica, além de fazer performance, tem decision making. Então, são coisas novas que você faz em física estatística, tá certo? Como faz uma física estatística em um sistema como esse? Isso são coisas interessantes. Quais áreas o senhor vê que tem maior potencial de descobertas significativas na área de física biológica e quais os maiores desafios da física biológica? Olha, os desafios é você entender como que processos biológicos ocorrem em termos de quais são os mecanismos por trás disso. Se você pensar, existe uma palavra que se usa em biologia o tempo todo, fala função. Função não é uma palavra que existe em física. Então, na física, você tem que definir o que é função. Quando você fala que uma proteína reconhece outra proteína, o que você está querendo dizer com isso? Qual que é a interação física que define que uma coisa é reconhecida, outra coisa não é reconhecida? Tá certo? Então tem coisas dessa maneira que você deve ser feita. Então, a física biológica, atualmente, ela tem várias áreas que você pode desenvolver. Uma área que cresceu muito grande, aliás, é a área mais forte do Brasil, é a área de nível molecular. Você vê nesse encontro, vai ficar extremamente muita coisa de nível de proteína e ácidos nucleicos. Mas você pode passar para outros níveis, tentar entender como funciona a nível celular. O que é interessante passar para nível celular e que você precisa de física nova? A nível celular, os sistemas não são mais, em termos de dinâmica não funciona mais. Física estatística não funciona mais, são sistemas ativos, a energia está sendo queimando. Você está quebrando simetrias, o sistema está fazendo decisões. Então você precisa ter um sistema que é capaz de lidar com sistemas desses. Então quando o pessoal fala para nível celular, está ficando maior, não é que está ficando maior. Eles são maiores, tempos mais longos, mas também uma física completamente diferente. E essa é uma física que está tentando entender. Você pega redes neurais, ou você pega redes genéticas, ou coisa do tipo, como você faz isso? Você pega uma decisão, como a célula se organiza, tá certo? Como que você faz isso? Então são coisas interessantes a serem feitas. Então nesse modelo você pode observar que a física vai ter 2 áreas que ela tem entrado. Quais são as 2 áreas que a física teve um grande impacto na biologia? Uma é teoria, a outra é criar novos experimentos.
Se observar todos os novos experimentos da evolução da biologia, desde cristografia de raio-x, a ressonância magnética, atualmente a single molecule spectroscopy, e a atomic force microscopy, todas essas coisas são coisas que começaram em laboratórios de física e foram... Então tem essa parte, a parte da biologia, que é a parte da técnica, mas também tem a parte da biologia, que é a ideia de que a biologia parou de ser uma área totalmente descritiva, como era no passado, para ser uma área quantitativa, tá certo? E aí requer você colocar uma teoria no jogo. E quando a teoria fica complexa, você tem que ter um teórico. Você vê na história da física, não existia professor em teoria, professor em experimento. O primeiro professor, chamado professor em física teórica, foi o Einstein. Teve o título de professor em física teórica. Antes você fazia duas coisas. Mas chega num ponto em que descrever e entender os processos fica complexo o suficiente para ter pessoas que trabalham nisso, tá certo? O pessoal chama uma hipótese, pode ser alguma coisa muito mais complicada, tá certo? Uma hipótese pode ser falar uma coisa simples, uma hipótese você fala que olha, duas equações de Maxwell, essa descreve a eletromagnetismo, propriamente isso é verdade. Então você observa que você tem uma hipótese muito mais complexa na sua mão, tá certo? Você agora vai ter que checar e tudo isso satisfeito. Então, nesse sentido, a física tem um caminho em várias áreas, assim que a biologia está se mudando para virar uma área muito mais quantitativa. Certo. E como o senhor vê o futuro da física biológica computacional, que é mais a área que o senhor trabalha, no geral? Bom, eu trabalho na área computacional, mas a primeira coisa é que a computação é uma técnica. O que está querendo desenvolver teoria, modelos, isso que é interessante. O computador é uma ferramenta, tá certo? Então, ele é usado algumas vezes porque você não consegue fazer soluções analíticas de problemas complexos. Então, ele é uma grande ferramenta na sua mão, tá certo? A área computacional está mudando muito. Antes você podia falar que você tinha experimentos, teoria, computação ajudava no meio do caminho, mas hoje em dia você tem grandes quantidades de dados. Então você tem toda uma área de inteligência artificial que você tem aqui. Então você está lidando com outros sistemas, onde você pode fazer modelagem, onde você coloca vínculos não só dos seus modelos, mas vínculos de dados. Então você está lidando agora com um triângulo de interações, tá certo? Que é a ciência nova que está vindo. Então você tem a computação do jeito que era feita da maneira convencional, teoria simulações, você podia ter pequeno, mas hoje em dia você tem da parte de inteligência artificial que é reconhecer padrões, e aí você pode tentar fazer inteligência artificial só reconhecer padrões e ver se você consegue chegar a alguma coisa, ou você pode reconhecer padrões junto com modelagem física, botar essas duas constraints no sistema, tá certo? E ver que você evolui. Nesse ponto você tem uma mistura das duas áreas e fica confuso de você falar isso é simplesmente uma área onde você está aprendendo dado, isso é uma área de teoria, na verdade, num sistema complexo, você tem que calcular tudo que você pode para conseguir entender. Para finalizar, o senhor podia uma mensagem que você tem para os novos físicos e os novos cientistas que estão entrando nessa área de física biológica? Eu acho que a coisa mais importante na sua vida é criatividade, tá certo? Existe hoje uma tendência, muito quando o pessoal entra na área, de querer, eu quero publicar mais paper, eu quero fazer alguma coisa. Entra na numerologia ao custo da criatividade. As pessoas novas têm que ser criativas, tá certo? Eu já estou muito velho para criar. As ideias têm que vir de vocês, tá certo? Então essa é a ideia que tem. A outra coisa é uma agressividade que vai fazer problemas novos. Não fazer. Se você pegar um problema que está na moda hoje, já é muito tarde para entrar nele. Já tem dono, já tem nome, você vai fazer só os cantos dele. Então a ideia é, na sua mente, olhar o que está no futuro, o que vai ser importante daqui 5 anos, o que vai ser importante daqui 10 anos. É nessa área que você tem que trabalhar. Então use a criatividade, use as suas coisas, use a experiência do seu orientador, mas não tem que obedecer a hora toda. Tá certo? Entendeu? As pessoas têm experiência, mas às vezes a experiência tem horas que é boa, tem horas que é ruim. Então o que eu falo é a seguinte coisa, as pessoas espertas, quando pegam a experiência do orientador, as pessoas espertas pegam a parte boa e jogam a parte ruim. A maior parte dos alunos pega a parte ruim e joga fora a parte boa. Então tenta ficar na parte boa, tenta trabalhar na criatividade e olha para frente, tá certo?